Entrevista, informação com quem entende do assunto. E aqui no estúdio com a gente o delegado regional do Conselho de Medicina em Montes Claros, o médico Dr. Itagiba de Castro, para conversarmos um pouco sobre o novo Código de Ética Médica em vigor no Brasil, Sérgio. É isso aí. Bom dia, doutor Itagiba. Gostaríamos que iniciasse nosso bate-papo explicando para os ouvintes o que é e para que serve o Código Ética Médica. Bom dia a todos, bom dia Serginho, bom dia capitão, bom dia soldado Caroline, os outros demais aí, Sargento Torres e o Sargento Fernando. É uma satisfação poder estar aqui com vocês e com seus ouvintes, né, falando a respeito dessa grande conquista da sociedade que é o Código de Ética Médica. Né? Diferentemente do que muita gente pode pensar, e grande parte das pessoas pensam assim por desconhecimento, o Código de Ética Médica é um instrumento de defesa da sociedade. Ele tem 10 artigos que tratam dos direitos do médico e tem 118 artigos que tratam dos deveres e obrigações dos médicos para com o paciente, para com a sociedade e com a medicina. De maneira que eu sempre falo que o Código de Ética Médica é um instrumento de defesa da sociedade e, obviamente, que está a favor dos bons médicos. E ele é o instrumento nosso, é a nossa lei para que possamos fazer avaliação, julgamentos e, eventualmente, punições de médicos que transgridem as normas éticas e legais da medicina. E dentro dessa abordagem que o senhor passou agora, o que acontecerá com esses profissionais, né, que desrespeitam, por alguma situação, as normas desse novo código? O que é previsto, né? O novo código ele entrou em vigor dia 13 de abril, mas praticamente ele foi atualizado. Algumas situações, por exemplo, as questões ligadas ao genoma humano, questões ligadas à fertilização assistida, que não eram situações que não existiam ainda de uma maneira clara em 1988, a época que foi promulgado o primeiro código. Hoje já são situações que estão na vivência, no dia a dia das pessoas, né, dos médicos, da sociedade, dos demais profissionais da saúde. Então o código ele veio simplesmente fazer uma atualização dessas questões. Ele não criou nenhuma nova proibição, ele não criou nenhum novo impedimento, ele continua sendo um código realmente de defesa da sociedade e, obviamente, que eventualmente vai punir profissionais que transgredirem esse código. Se não mudou muita coisa, quais são as principais inovações, então? Então, vamos ver. Eu comentei a respeito da genética, né? Principalmente problemas ligados ao genoma humano. O médico é proibido de interferir no genoma. Ele é proibido de fazer a chamada fertilização medicamente assistida para escolha de sexo do bebê, para escolha de cor do cabelo, de cor dos olhos. Isso estava acontecendo, né? Isso já vinha acontecendo porque existia esse vazio, embora o bom senso até muitas vezes já falava que isso era até errado, não pode fazer isso, né? Então hoje o código é incisivo nisso, é proibido, é vedado ao médico e se ele infringir isso ele será punido. Por exemplo, outra inovação, e essa diz respeito mais especificamente a problema do direito do médico. Até então, quando o médico cumpria um plantão, digamos 19 às 7, às 7 horas da manhã, o médico substituto não chegava. O médico que estava presente no plantão era obrigado a continuar no plantão até a chegada do substituto. Só que agora, no Brasil, de uma maneira geral, em Minas e em Montes Claros isso acontece com frequência, não existe o médico substituto. O hospital não conseguiu providenciar o cumprimento da escala de plantões adequada. Muitos médicos hoje não querem trabalhar em plantões. Então, fica aqueles buracos que a gente chama na escala. E o médico que cumpria sua obrigação, que vinha ao plantão, ele ficava, de certa forma, punido porque ele não podia ausentar-se do plantão. Hoje não. Hoje a responsabilidade passa a ser da direção da instituição. É ela que é responsável pelo cumprimento da escala e o médico que saiu do plantão, que terminou o seu horário, ele pode se ausentar, obviamente, se não existir nenhum paciente grave sob seus cuidados, o que ele, nesse caso, ou transfere o cuidado para a direção clínica do hospital, ou transfere o paciente de outro hospital, ou transfere o paciente para o cuidado, ou interna o paciente. Inclusive, era o tema da nossa próxima pergunta, né? Que é justamente, se atende, essa relação a gente sabe que passa, né? Essa relação médico-paciente por hospitais e clínicas, né? Exatamente. O senhor até abordou que nesse novo código atinge essas instituições. Hoje a responsabilidade da instituição, não só dos hospitais de clínica, mas também de serviços de saúde, centros de saúde, quando não tiver o médico, se for plantão, e o médico não estiver cumprindo o plantão, a responsabilidade passa para o gestor. Ele é que tem que ficar
responsável pelo cumprimento da escala. Era essa pergunta e tinha uma outra também que o ouvinte ligou para a gente querendo saber o seguinte: os hospitais são obrigados a manterem no pronto-socorro sempre um médico de plantão ou não? Sim, absolutamente. Existe uma resolução específica do Conselho Federal de Medicina que estabelece, inclusive, uma equipe mínima de plantão de corpo presente. Se não me engano, são 5 profissionais. É um pediatra, um cirurgião, um clínico, um anestesista e um ortopedista. Esse tem que fazer parte obrigatoriamente. E tem a chamada equipe de apoio, de sobreaviso, que são médicos alcançáveis em um período de, no máximo, 15 minutos, para poder atender casos específicos, por exemplo, um oftalmologista, um otorrino e assim por diante. Então são médicos chamados alcançáveis, a escala de sobreaviso. Isso aí é de responsabilidade do hospital. Ok. Vamos para o Onda Quiz, Sérgio? Vamos sim. Onda Quiz tem a ver com o que a gente está debatendo aqui. Nós vamos continuar o nosso bate-papo. Você ouvinte aí, da Rádio Transamérica e Rádio Educadora, já pode ligar para a gente no 3212-5910. Doutor Itagiba vai estar acompanhando aqui o Onda Quiz conosco. Vai ajudar a responder. Inclusive, já ajudou a gente aqui. Já deu algumas dicas. No Enigma, né? No Enigma. No Enigma. Como é a gente... O Sérgio, né, fica pensando coisa errada aí. A culpa é minha. Aí nós pensamos, são bilhões, né? Eu somente acompanhei o seu raciocínio. Né? Aí o Sérgio fica pensando besteira, o doutor Itagiba esclareceu pra gente que, na verdade, não são bilhões, né, Sérgio? São milhões. São milhões. Não, exato. Na verdade, a dica é são bilhões, né? Mas, doutor Itagiba, a gente, imaginando, por alguma coisa, são milhões. Tem até um livro do Augusto Cury que se chama Você é Insubstituível, que trata exatamente nesse tema, assim. É muito bacana. São bilhões? São bilhões. Né? Fica claro que a dica é de bilhões, né? É de bilhões, não de milhões, né? Exatamente. Então vamos lá, você que está participando conosco sempre aqui no Onda Quiz, vai ligando, 3212-5910, vamos lá. Onda Quiz, testando conhecimentos e ganhando prêmios.